Bem-vindos ao podcast O Sangue que há em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia, em colaboração com a International Myeloma Foundation, um projeto para promover a literacia em saúde de pessoas com doenças hemato-oncológicas como a leucemia, o linfoma e o mieloma múltiplo. Vamos estar à conversa com especialistas, com doentes, com familiares, para explorar o mundo dos cancros do sangue. O meu nome é Teresa Bizarro. Neste episódio vamos falar de amiloidose. Tenho comigo a professora Cristina João, hematologista na Fundação Champalimau, onde é investigadora principal. Começava por lhe perguntar, bom, depois de lhe agradecer por ter aceitado este nosso convite, começava por lhe perguntar o que é a amiloidose. Disse bem? Obrigada, disse muito bem. Muito bom dia, muito boa tarde para quem nos está a ouvir. Obrigada à APCL pelo convite, obrigada Teresa. Então, a amiloidose AIL, e eu vou já fazer aqui uma restrição dentro deste grande saco que é a amiloidose, é uma doença em que há uma acumulação de proteínas mal formadas. Há muitas moléculas no nosso corpo e uma das biomoléculas muito importantes são as proteínas. As proteínas constituem os nossos músculos, os nossos ossos, todo o nosso corpo, permitem que os órgãos comuniquem uns com os outros, que as células comuniquem umas com as outras. Em determinadas situações, algumas relacionadas com doenças do sangue e outras sem serem relacionadas com doenças do sangue, essas proteínas, esses pequeninos tijolos, são mal formados e, em vez de serem completamente eliminados e degradados, acumulam-se em pilhas, como que em pilhas de lixo, não é lixo, são proteínas dentro das nossas células. E isso leva ao mau funcionamento das células. Ou seja, as amiloidoses são estas doenças, são doenças da acumulação de proteínas mal formadas, que se acumulam em qualquer sítio. Há sítios que são mais fáceis de poderem ser utilizados por estas proteínas para serem depostas, como sejam o coração, como sejam a pele, como seja o fígado, como seja o rim. E há outros que não são tão frequentemente atingidos, mas também podem ser. No caso da amiloidose AIL, que é esta que está mais relacionada com as doenças do sangue, e neste caso com as gamapatias monoclonais, é um tipo de amiloidose e é o tipo de amiloidose mais frequente e que está relacionado com um tipo de proteínas muito específicas que são os nossos anticorpos. Ou partes dos nossos anticorpos. Os nossos anticorpos são proteínas que têm várias cadeias, umas pesadas, umas levezinhas, e as cadeias leves, por vezes, são mal formadas e essas é que se acumulam. Por isso é que nós dizemos amiloidose AIL de amiloidose leve, das cadeias leves. Então, e como é que se manifesta? Até pela definição da doença, que é esta acumulação das proteínas em qualquer sítio, como eu já disse, as manifestações são muito gerais. Okay. São muito gerais. Neste caso, relacionada com o sangue? Mesmo relacionada com o sangue. Okay. Porque pode não haver um aumento destas proteínas leves e destes anticorpos muito grande, e isto nem ser muito visível analiticamente, a menos que se façam análises muito específicas, e a pessoa já ter sintomas e até sinais de doença. Ou seja, as manifestações em termos sintomáticos têm a ver com os órgãos onde as proteínas se depositam, e se depositarem na pele, e a pele é um órgão comumente afetado, pode haver o que nós chamamos uma máscara equimótica, que é como que nódoas negras ou os olhos pisados, e as pessoas podem começar até a habituar-se a ver-se assim, o que não é totalmente normal, e é um sinal muito evidente que há algum depósito na pele de alguma coisa que não devia de lá estar. Outra coisa é o depósito a nível do músculo da nossa língua, e outro sinal é a língua começar a ser um bocadinho maior do que o normal, e às vezes com o tempo pode mesmo ser grande e deixar de caber na boca.
Outras localizações onde estas proteínas mal formadas se depositam facilmente é no rim. E as manifestações relacionadas com a insuficiência renal e a perda de proteínas na urina podem acontecer, nomeadamente as pessoas podem ficar mais inchadas e isso ter a ver com perda de proteína na urina. Outra localização que também é comumente encontrada é o depósito destas proteínas no coração e a disfunção cardíaca com o cansaço e outras causas, alterações elétricas cardíacas, também são manifestação desta doença. Por isso, como vê, temos aqui um rol muito grande. Presumo que o diagnóstico não seja fácil. Não. Há vários estudos e até estudos recentes que avaliaram o atraso na possibilidade que possa ser quantificado, o atraso no diagnóstico. E nós temos 20% dos doentes com mais de 2 anos de manifestações até ser feito um diagnóstico. Temos a grande maioria dos doentes é diagnosticada entre os 6 meses do aparecimento de algum sintoma que depois é relacionado com o diagnóstico e o diagnóstico final. A grande maioria dos diagnósticos é feito pelo médico assistente, ou seja, pelo clínico geral. Já tem essa sensibilidade. Que deve ter essa sensibilidade. Eu penso que o mundo é muito diverso, mas tem que haver uma sensibilidade do próprio, de entender o seu corpo e de perceber que alguma coisa, há algum sinal, algum sintoma que permite ou que leva a que essa pessoa se dirija a um profissional de saúde, normalmente. Sem ser esses sinais físicos? Sem ser esses sinais físicos, não há nenhum teste, e isto é muito importante que as pessoas percebam, não há nenhum teste específico que permita este diagnóstico. É um síndrome clínico que depois é complementado com análises cada vez mais dirigidas ou ao órgão afetado ou mesmo à proteína mal formada e depois é da conjugação dos sinais, dos sintomas e de algumas análises. Se a afetação for cardíaca, são análises cardíacas. Se a afetação for renal, são análises renais. Se a afetação for do fígado, porque não falámos, mas é outro órgão também atingido, são análises do fígado. E depois o diagnóstico é feito com uma biópsia do órgão onde as proteínas... Mas primeiro é preciso determinar. Isso mesmo, mas primeiro é preciso fazer este caminho e de alguma forma perceber alguns sinais, alguns sintomas que nos podem fazer pensar numa doença que é uma doença de depósito, ou seja, não é uma doença específica daquele órgão. Como é que se relaciona a amiloidose com o mieloma múltiplo? Como eu disse, a amiloidose AL é um depósito de partes dos anticorpos. É isso. Os anticorpos são proteínas produzidas pela célula doente que dá origem à doença mieloma múltiplo. Sempre que existe algum desequilíbrio nos doseamentos das cadeias leves, livres, que são partes da molécula de imunoglobulina, e algum destes sintomas, qualquer médico deve estar alerta para a possibilidade de haver uma amiloidose. Pode não ser capaz de fazer o diagnóstico porque depois os testes já são muito específicos e às vezes só os especialistas é que até têm acesso a pedir algumas análises que não são assim tão convencionais, mas deve haver esse alerta e deve haver essa comunicação da dúvida. Eventualmente passou-me na cabeça que possa ser uma amiloidose. Porque é uma doença rara, também é importante que se diga que não é uma doença comum. Se o mieloma já é uma doença rara, a amiloidose é mais rara ainda. E o alerta é muito importante. É importante para os doentes e é importante para os médicos, para pensarem neste diagnóstico que é já quase que um subdiagnóstico. Falou desse tempo de espera até ao diagnóstico. Feito o diagnóstico, o que é que se pode fazer para
para melhorar a qualidade de vida dos doentes? Há tratamentos, que é assim, uma Isso coisa muito importante. Isso é muito bom, Isso muito importante dizer. Sim. É muito importante dizer, é muito importante saber e há opções. Não há um tratamento, que também é importante que se saiba, não é? Já foi tempo em que nós não sabíamos bem tratar até o mieloma múltiplo e havia poucos fármacos disponíveis. Atualmente há vários. Há fármacos, no caso da amiloidose AL, que atuam na célula, que é a mesma célula do mieloma, que produz estas proteínas disfuncionantes, e também há fármacos mais recentes, mas também já existem, que atuam nas próprias proteínas disfuncionantes. Ou seja, podemos atuar aqui nestes dois lados da doença. E isso é muito importante. Fármacos que têm trazido benefícios em termos de resposta do órgão, vamos pensar que é o coração que está doente, porque as proteínas se depositaram maioritariamente a nível cardíaco, com melhorias da função cardíaca, ou com melhorias da função renal, ou com melhorias da função hepática. Claro que se a doença é diagnosticada em estadios muito avançados, como podemos imaginar todos, a lesão do órgão-alvo já é muito avançada e às vezes a disfunção já é muito difícil de reverter. Por isso é que é muito importante. Há uma esperança de reversão para casos que sejam detectados mais cedo? Há uma esperança e há uma certeza. Okay. Não é uma varinha mágica, como tudo nesta nossa vida, não há varinhas mágicas ainda, mas há, de certo, algum tratamento que é possível fazer e alguma resposta que é possível esperar, em termos mesmo de reversão. Se antigamente se pensava que, uma vez depositadas estas cadeias mal formadas nos órgãos, era impossível que elas de lá fossem varridas, limpas, isso mesmo, agora já sabemos que não. Já sabemos que com estes novos fármacos nós conseguimos varrer estas cadeias que lá ficaram. Claro que se houver, como eu já disse, uma disfunção muito grande, é muito difícil reverter a função do órgão. Mas se começarmos no princípio e fizermos manutenções de tratamentos, também sabemos cada vez melhor que no caso desta doença é muito importante manter o doente sob tratamento. As respostas não são imediatas. É como limpar um tecido que está muito sujo. É preciso estar a esfregar, Vai aos poucos, não é? Ir tirando aquelas camadas. E isso também demora tempo. Mas sim, mas acho que vivemos atualmente uma época em relação ao que percebemos da amiloidose, da forma como fazemos o diagnóstico e como tratamos, ou pelo menos propomos tratar, eventualmente a melhor até agora. Porque temos esta possibilidade de atuar nas células que produzem as proteínas e nas próprias proteínas. E sabemos muito mais da fisiopatologia, de como é que isto corre melhor ou pior, por isso conseguimos fazer melhor. Quais são os desafios para o doente? Os desafios este diagnóstico? Com este diagnóstico. Em Portugal não existem centros dirigidos ao tratamento da amiloidose unicamente, como existem nos Estados Unidos, como existem em Inglaterra, como existem noutros países, em que existem centros de tratamento da amiloidose. Ou seja, um investimento muito grande de equipas que muitas vezes, e como eu também já disse, têm que ser multidisciplinares, porque o órgão atingido pode ser o coração e o rim, o coração e o fígado, o coração e o olho. Ou seja, é preciso muitos especialistas à volta desta doença, para além depois dos especialistas de suporte, das pessoas que fazem reabilitação, das pessoas que fazem nutrição, das pessoas que nos ajudam a estar mais contentes com as coisas que são menos boas. Claro. Pronto, ou seja, tem que haver um ninho... Saúde mental. Saúde mental, vida saudável, que tem muitas perspectivas. Ou seja, em Portugal não temos nenhum centro que apenas trata a amiloidose, mas temos muitos hospitais com especialistas que já têm experiência, que já conhecem,
que já têm de alguma forma estabelecido estes ninhos nas suas próprias casas, para que os diagnósticos sejam mais fáceis, sejam atempadamente, corretamente feitos e para que haja acesso a estes fármacos, alguns deles que já estão reembolsados em Portugal, que já são passíveis de serem feitos em qualquer sítio. Outros que ainda estão em ensaio clínico, existem centros em Portugal que têm ensaios clínicos para amiloidoses AL em estadios mais graves, aqueles estadios em que a disfunção orgânica e disfunção de órgãos vitais, como seja o coração, já é maior, porque foi mais longa. Por isso, eu acho que atualmente nós, humanos, temos esta qualidade ou este defeito, não sei, que é a insatisfação, mas que eventualmente é tudo aquilo que leva à curiosidade e à procura de melhorar. Por isso não é totalmente um defeito. E acho que ainda estamos insatisfeitos com a forma como lidamos com esta doença e como a tratamos, mas acho que nunca tivemos numa posição tão favorável como a que temos atualmente. Tem-se progredido muito na investigação? Tem-se progredido muitíssimo. Mesmo em Portugal? Mesmo em Portugal. Mesmo em Portugal. Acho que mesmo em Portugal o empenho dado à investigação tem sido maior. Eu falo do empenho político, ou seja, o empenho institucional. Acho que há mais centros que fazem muito boa investigação, acho que há mais centros a fazer investigação, acho que já é uma opção mais real de profissão. Há mais meninos na escola primária a dizer que os pais são cientistas, o que de certeza só diz bem do nosso país. Claro que penso que aí o percurso a fazer ainda é maior que na amiloidose, mas acho que tem sido feito de alguma forma. Estamos no caminho. Estamos no caminho, sim, acho que sim. Que mensagem é que podes dar a quem está a enfrentar um diagnóstico de amiloidose nesta altura? Acho que é uma mensagem de esperança. Acho que procurem, mesmo que seja para terem uma opinião, um apoio, um amparo, médicos que conhecem bem a doença, que conhecem bem o mieloma, porque é eventualmente o avô desta doença maior, mais conhecido, mesmo que não mudem de centro, que não mudem de médico. Às vezes uma palavra entre colegas, chamar de alerta para alguns sintomas. Alguns sintomas especiais que possam estar... É difícil. Não há mesmo. É mesmo estar atento. Eu digo sempre aos meus doentes, e eu tenho muitos doentes, que estejam atentos ao seu corpo, sejam atentos a si e aos outros, como é óbvio, mas a si. Consigam eventualmente entender-se e para depois poder explicar ao médico e eventualmente não fiquem sem resposta se têm uma pergunta. Também digo isso aos meus alunos, não fiquem sem resposta. Se têm uma pergunta, vão à procura da resposta. Às vezes a resposta é que ainda não sabemos, mas então abre-se o caminho de como é que eu vou saber. Bater mais que uma porta se for preciso. Sim, acho que sim. Acho que isso é muito importante. E ter esperança, porque atualmente há diagnósticos que se podem fazer. Se há 20 anos era dificílimo ou fazer uma biópsia cardíaca, atualmente é uma coisa que se faz facilmente, que se faz com um recobro pequeno, com uma certeza que as coisas vão correr bem, com segurança. Por isso acho que não fiquem, se sentem que têm sintomas ou sinais que não têm sido bem explicados, vão à procura de uma resposta. Eu também acho que as pessoas em casa, doentes ou não doentes, têm que ter a certeza que existe a doença. E que ninguém tem varinhas mágicas, como eu digo. Ou seja, e que ninguém cá fica também para semente, por muito que a gente tenha essa dificuldade de entender isto. Somos todos finitos e a doença existe. E a doença existe e pode acelerar essa
finitude. Não é? Isso mesmo. No fundo. Mas Mas que é temos... possível garantir uma qualidade de vida Claro. E tratar, e acautelar, e cuidar, e isso tudo é possível. E isso tudo dá qualidade de vida às pessoas, permite que as pessoas continuem a trabalhar, continuem a tratar dos seus netos, dos seus filhos, dos seus amigos, a ter uma vida social, a ir de férias, a fazer Natal. Por isso eu acho que é uma mensagem de esperança. Muito obrigada por essa nota positiva. Termina aqui este episódio de O Sangue Somos Nós. Agradecemos a participação, a partilha de conhecimento, estas notas positivas que nos deixou a professora Cristina João, hematologista na Fundação Champalimau, onde é investigadora principal e também autora de ciência sobre esta matéria que nos tem ajudado a viver melhor e enfrentar melhor esta doença. Esperamos ter contribuído para o aprofundamento do conhecimento sobre a amiloidose, neste caso. Agradecemos também a si que nos viu, a paciência. Esperamos ter contribuído também para o esclarecimento das suas dúvidas. Os episódios do podcast O Sangue Está em Nós estão disponíveis no site da APCL, também no canal do YouTube da APCL e no Spotify. Voltamos em breve com mais dúvidas, mais respostas, mais questões sobre este mundo do cancro do sangue.